Amor ou desejo? O que Jung realmente queria nos alertar. Não que o amor seja sobre aguentar tudo. Também não é sobre se anular. E muito menos sobre aceitar migalhas emocionais. O amor começa em um lugar que quase ninguém ensina: a completude. Essa foi a definição que Jung revelou em uma entrevista em 1959. À semelhança do amor e da morte. Na mitologia, a chegada de um dos dois é sempre única, mas também definitiva. Não suporta repetição. Nem permite recurso ou promete prorrogação. Deve sustentar-se por si mesmo. Cada um deles nasce, ou renasce, no próprio momento em que surge. Sempre a partir do nada. Da escuridão do não ser, sem passado nem futuro, começa sempre do começo. Nem no amor nem na morte. Pode-se penetrar duas vezes. Eles são, na verdade, suas próprias cabeças e seus próprios rabos, dispensando e descartando todos os outros. O amor e a morte são traços da individualidade e do convívio humanos. São eventos que ocorrem no tempo humano em eventos distintos, não conectados. Essas conexões não compreendem o incompreensível. Assim, não se pode aprender a amar, tal como não se pode aprender a morrer. E não se pode aprender a arte ilusória e inexistente, embora desejada, de evitar suas garras e ficar fora de seu caminho. Chegado o momento, o amor e a morte atacarão, mas não se tem a mínima ideia de quando isso acontecerá. Quando acontecer, vai pegar você desprevenido. Em nossas preocupações diárias, o amor e a morte aparecerão a partir do nada. Evidentemente, todos nós tendemos a nos esforçar muito para extrair alguma experiência desse fato. Tentamos estabelecer leis antecedentes, apresentar o princípio infalível e construir uma linhagem que faça sentido. E na maioria das vezes obtemos sucesso. Precisamos desse sucesso pelo conforto espiritual que ele nos traz. Faz ressurgir, ainda que de forma circular, a fé na regularidade do mundo e na previsibilidade dos eventos. Indispensável para a nossa saúde mental. Também evoca uma ilusão de sabedoria conquistada, de aprendizado, e sobretudo de uma sabedoria que se pode aprender como a de dirigir automóveis, ou a comer com pauzinhos em vez de garfos. No caso da morte, o aprendizado se restringe de fato à experiência de outras pessoas, e, portanto, constitui uma ilusão extrema da experiência alheia, que não pode ser verdadeiramente aprendida. Como tal, não é possível distinguir entre o original e a contribuição criativa trazida pela capacidade de imaginação do sujeito. Até porque, a experiência dos outros só pode ser conhecida como a história manipulada e interpretada daquilo por que eles passaram. Mas, no mundo real, permanece o fato de que a morte, assim como o nascimento, só ocorre uma vez. Não há como aprender a fazer certo na próxima oportunidade com um evento que jamais voltaremos a vivenciar. O erro mais comum sobre amor. Vivemos em uma era onde o amor foi confundido com dependência emocional. Chamamos de amor aquilo que, na verdade, é medo de perder. Chamamos de conexão aquilo que é carência. E chamamos de entrega aquilo que é abandono de si. A psicologia moderna já deixou isso claro. Relacionamentos saudáveis não nascem da falta, nascem da inteireza. E Jung vai ainda mais fundo ao afirmar que aquilo que não integramos em nós, projetamos no outro. Ou seja, quando você não está inteiro, o outro vira o seu remendo. O amor parece desfrutar de um status diferente do de outros acontecimentos únicos. De fato, é possível que alguém se apaixone e desapaixone. Isso é algo que pode ocorrer de modo muito fácil. A maioria de nós poderia enumerar momentos em que nos sentimos apaixonados e de fato estávamos. Pode-se supor que em nossa época cresce rapidamente o número de pessoas que tendem a chamar de amor mais de uma de suas experiências de vida. No entanto,
A definição romântica do amor como até que a morte nos separe está decididamente fora de moda, tendo deixado para trás seu tempo de vida útil em função da radical alteração das estruturas de parentesco às quais costumava servir e de onde extraia seu vigor e sua valorização. A noção do que realmente significa o amor pode ser confundida com experiências que passaram a ser chamada de amor. Expandindo-se, por exemplo, a noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de fazer amor. Em vez de termos elevados os padrões do amor, esses padrões foram baixados. A súbita abundância e a evidente disponibilidade das experiências amorosas podem alimentar a convicção de que amar, no sentido de apaixonar-se ou instigar o amor, é uma habilidade que se pode ter o domínio, com a prática e a assiduidade do exercício. Pode-se até acreditar que o próximo amor será uma experiência ainda mais estimulante do que a que estamos vivendo atualmente, embora não tão emocionante ou excitante quanto a que virá depois. Essa é, contudo, outra ilusão. O conhecimento que se amplia juntamente com a série de eventos amorosos é o conhecimento do amor como episódios intensos, curtos e impactantes. Se o propósito dessa busca e experimentação fosse o amor, a compulsão a experimentar frustraria esse propósito. É tentador afirmar que o efeito dessa aparente habilidade de relacionar tende a ser o desaprendizado do amor, ou na verdade, uma incapacidade para amar. O que não é o amor, segundo as definições junguianas. Antes de entender o que é amor, precisamos limpar o terreno. Amor não é aceitar desrespeito, permanecer onde não há reciprocidade, se moldar para ser escolhido, perder limites em nome de afeto. Isso não é amor. Isso é fusão emocional, e fusão sempre termina em dor. A vingança do amor sobre aqueles que ousam desafiar sua natureza seria de se esperar. Pode-se aprender a desempenhar uma atividade em que haja um conjunto de regras invariáveis correspondendo a um cenário estável e monotonamente repetitivo que favoreça o aprendizado, a memorização e a manutenção dessa simulação. Os seres humanos, com sua notória tendência a quebrar a rotina e derrubar a distinção entre o regular e o extraordinário. Se essa distinção não se sustenta, o aprendizado, entendido como a aquisição de hábitos úteis, está fora de questão. Os que insistem em orientar suas ações de acordo com precedentes, como aqueles generais conhecidos por lutar novamente sua última guerra vitoriosa, assumem riscos suicidas e não favorecem a eliminação dos problemas. É da natureza do amor ser refém do destino. No banquete de Platão, a profetisa Diotima de Mantineia ressaltou para Sócrates, com a sincera aprovação deste, que o amor não se dirige ao belo, como você pensa. Dirige-se à geração e ao nascimento no belo. Amar é querer gerar e procriar. E assim o amante busca e se ocupa em encontrar a coisa bela na qual possa gerar. Em outras palavras, não é ansiando por coisas prontas, completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da criação dessas coisas. O amor é afim para o impulso criativo e como tal carregado de riscos, pois o fim de uma criação nunca é certo. Em todo amor há pelo menos dois seres, é isso que faz o amor parecer um capricho do destino. Aquele futuro estranho e misterioso, impossível de ser descrito antecipadamente, que deve ser realizado ou protelado, acelerado ou interrompido. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ao regozijo. Abrir-se ao destino significa admitir a liberdade no ser. Aquela liberdade que se incorpora no outro, o companheiro. No amor. A satisfação no amor individual não pode ser atingida sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeiras. E assim, numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta falsa, enganosa,
mas que se deseja que seja verdadeira, de construir a experiência amorosa à semelhança de outras mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo todas essas características e prometem desejos sem ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforço. Sem humildade e coragem não há amor. Essas duas qualidades são exigidas, em escalas enormes e contínuas, quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada. E é a esse território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres humanos. Completude, o pilar do amor. Amar só é possível quando você está inteiro. Completude não significa não precisar de ninguém. Significa não precisar de alguém para se sentir suficiente. Na psicologia contemporânea, isso se chama autonomia emocional. Na linguagem de Jung, é individuação. Na lei da atração, é vibração alinhada com a própria essência. Quando você se sente completo, você escolhe, não implora. Você compartilha, não suga. Você ama, mas não se perde. Amor difere da posse e do poder, não é nem uma batalha nem uma fusão. E nem tampouco conhecimento. Eros é uma relação com a alteridade, com o mistério, ou seja, com o futuro, com o que está ausente do mundo que contém tudo o que é. A paixão, por outro lado, é o pathos do amor, que consiste para estudos antigos eram tidos como uma patologia, que necessitava ser tratada como uma doença dos seres humanos. Tentativas de superar essa dualidade, de abrandar o obstinado e domar o turbulento. Eros não quer sobreviver à dualidade do ausente como todo. Quando se trata de amor, posse, poder, fusão e desencanto são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nisso reside a assombrosa fragilidade do amor, lado a lado com sua maldita recusa em suportar, com leveza a vulnerabilidade. Todo amor empenha-se em subjugar, mas quando triunfa encontra a derradeira derrota. Todo amor luta para enterrar as fontes de sua precariedade e incerteza, mas, se obtém êxito, logo começa a se enfraquecer e definhar. O desafio, a atração e a sedução do outro tornam toda a distância, ainda que reduzida e minúscula, insuportavelmente grande. A abertura tem a aparência de um precipício. Fusão e a dominação parecem ser as únicas curas para o tormento. E não há senão uma tênue fronteira, a qual facilmente se fecham os olhos, entre a carícia suave e gentil e a garra que aperta, implacável. Eros não pode ser fiel a si mesmo sem praticar a primeira, mas não pode praticá-la sem correr o risco da segunda. Eros move a mão que se estende na direção do outro. Mas mãos que acariciam também podem prender e esmagar. Jung e o amor consciente. Jung alertava que toda vez que uma projeção domina, a consciência diminui. Quando você coloca no outro seu valor, sua salvação, sua felicidade, seu sentido de vida, você não está amando o outro. Você está tentando se completar através dele. E é por isso que dói tanto quando acaba. Não é rejeição. É desintegração psíquica. Amar incondicionalmente é retirar o outro do pedestal e colocá-lo ao seu lado. Meu contemporâneo Zygmunt Bauman escreveu que não importa o que você aprendeu sobre amor e amar, sua sabedoria só pode vir um dia depois de sua chegada. Enquanto vive, o amor paira à beira do abismo. Dissolve seu passado à medida que prossegue. Não deixa os rastros onde possa guiar-se em caso de perder-se no caminho. E não sabe o que está pela frente e o que o futuro pode trazer. Nunca terá confiança suficiente para dispersar as nuvens e abafar a ansiedade. O amor é uma hipoteca baseada num futuro incerto e inescrutável. O amor pode ser tão aterrorizante quanto a morte. Só que ele encobre essa verdade com a comoção do desejo e do excitamento. Faz sentido pensar na diferença entre amor e morte como na que existe entre atração e repulsa. As promessas do amor são, via de regra, menos ambíguas do que suas dádivas. Assim, a tentação de apaixonar-se é grande e poderosa, mas também o é a atração de escapar.
E o fascínio da procura de uma rosa sem espinhos nunca está muito longe, e é sempre difícil de resistir. Desejo e amor. Irmãos. Por vezes gêmeos. Nunca, porém, gêmeos idênticos. Desejo é vontade de consumir. Absorver, devorar, ingerir e digerir. Aniquilar. O desejo não precisa ser instigado por nada mais do que a presença do ser amado. Essa presença é desde sempre uma afronta e uma humilhação. O desejo é o ímpeto de vingar a afronta e evitar a humilhação. É uma compulsão a preencher a lacuna que separa seu amor, na medida em que este acena e repele, em que seduz com a promessa do inexplorado e irrita por sua obstinada e evasiva diferença. Para Jung, o amor muitas vezes nasce como um espelho psíquico. Amar é, inicialmente, ver no outro aquilo que vive em nós, mas ainda não foi reconhecido. Projetamos no amado imagens do self, da anima ou do animus. Potenciais internos de inteireza, sentido e vitalidade. Por isso o outro parece tão especial. Ele carrega simbolicamente partes nossas que buscamos integrar. Nesse nível, o amor não é apenas relação. É processo de individuação. O encontro com o outro desperta conteúdos inconscientes. Ilumina sombras, ativa desejos de totalidade. O amado torna-se o portador do reflexo daquilo que somos e do que ainda podemos vir a ser. Mas Jung alerta. Quando a projeção domina, não amamos o outro como ele é, e sim como tela do nosso próprio mundo interno. O amor amadurece quando retiramos a projeção. Quando reconhecemos que aquilo que nos encanta ou nos fere no outro nos pertence. Assim, em sua forma mais profunda, o amor deixa de ser fusão e passa a ser encontro consciente. Dois indivíduos inteiros, capazes de ver no outro não a própria falta, mas um ser real, com quem escolhem caminhar. Em síntese, amar, para Jung, é reconhecer no outro um reflexo de si. E ter coragem de integrá-lo sem se perder nele. Já o desejo é um impulso que incita a despir o outro dessa diferença. Portanto, a desempoderá-lo. Provar, explorar, tornar familiar e domesticar. Disso, o ser amado emergiria como a tentação. Depois do desejo vem a remoção dos refugos. É como forçar o que é estranho a abandonar a individualidade e desfazer-se do que congela na alegria da satisfação. Pronta a dissolver-se tão logo se conclua a tarefa. Em sua essência, o desejo é um impulso de destruição. E, de autodestruição. O desejo é contaminado, desde o seu nascimento, pela vontade de morrer. Esse é, porém, seu segredo mais bem guardado sobretudo de si mesmo. O amor, por outro lado, é a vontade de cuidar, e de preservar o objeto cuidado. Ao contrário do desejo. Um impulso de expandir-se, ir além, alcançar o que está lá fora. Ingerir, absorver e assimilar o sujeito no objeto, e não vice-versa, como no caso do desejo. Amar é contribuir para o mundo, cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. No amor, o eu é, pedaço por pedaço, distribuído para o mundo. O eu que ama se expande doando-se ao objeto amado. Amar diz respeito à autossobrevivência através da alteridade, e assim o amor significa um estímulo a proteger, alimentar, abrigar. E também a carícia, ao afago e ao mimo, guardar, cercar, encarcerar. Amar significa estar a serviço, colocar-se à disposição, aguardar a ordem. Mas também pode significar expropriar e assumir a responsabilidade. Domínio mediante renúncia, sacrifício resultando em exaltação. O amor é fonte da sede e do poder. Nenhum dos dois sobreviveria à separação. Se o desejo quer consumir, o amor quer possuir. Enquanto a realização do desejo coincide com a aniquilação de seu objeto, o amor cresce com a aquisição deste e se realiza na sua durabilidade. Se o desejo se autodestrói, o amor se auto-perpetua. Tal como o desejo, o amor é uma ameaça ao seu objeto. O desejo destrói seu objeto, destruindo a si mesmo nesse processo.
A rede protetora carinhosamente tecida pelo amor em torno de seu objeto escraviza esse objeto. O amor aprisiona e coloca o detido sob custódia. Ele prende para proteger o prisioneiro. Desejo e amor encontram-se em campos opostos. O amor é uma rede lançada sobre a eternidade, o desejo é um estratagema para livrar-se da vontade de tecer redes. Fiéis à sua natureza, o amor se empenharia em perpetuar o desejo, enquanto este se esquivaria aos grilhões do amor. Amar sem se perder. O verdadeiro amor acontece quando você se ama mesmo quando o outro não fica. Você mantém seus valores mesmo quando há desejo. Você respeita seus limites mesmo quando sente saudade. Isso não é frieza. Isso é maturidade emocional. Amar sem condições não significa permanecer a qualquer custo. Significa amar sem barganha, sem chantagem emocional e sem autoabandono. Para finalizar, quero ressaltar que o amor começa em você. O amor mais raro não é aquele que dura para sempre. É aquele que não te quebra. Quando você está inteiro, o amor soma. A ausência não destrói. A perda não anula sua identidade. E, ironicamente, é nesse estado que o amor mais verdadeiro aparece. Porque o amor não pede que você se diminua. Ele pede que você esteja presente. Inteiro. Consciente. Talvez o amor que você procura não seja alguém, mas a versão de você que parou de se abandonar. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui a gente fala de amor, mas sem romantizar a dor.